Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast da tecnologia com arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E Jonas, hoje nós estamos aqui com mais um integrante de peso, o Gustavo Oliveira. Gustavo aí, o cara com gabarito, o cara que trabalha aí como BIM Manager num grande escritório, que tem mestrado, quase doutor aí. Isso, ele tem todas as especialidades que você deve imaginar, tem uma longa jornada e experiência com BIM, ele vai poder trocar uma experiência, poder falar um pouquinho da jornada dele, talvez ali os tropeços, o que teve de aprendizado, enfim, deixa a bola agora aqui com o Gustavo. E aí, pessoal? Bom, sou o Gustavo, como o Júlio falou, eu sou arquiteto, trabalho com BIM desde 2007, já tenho um tempo aí de estrada. Me formei no Mackenzie em 2011, fiz um mestrado na Poli, na área de BIM, e hoje estou cursando um doutorado também na FAO, e atualmente eu sou BIM Manager do SPO, fui responsável pelo processo de implementação BIM no escritório, e a gente está aí nessa luta pela implementação de novas tecnologias aí, que é uma luta constante, né? Bacana, Legal. Gustavo. Gustavo, conta um pouquinho pro pessoal como que você ingressou nesse mundo do BIM, o que te chamou a atenção, por que você escolheu o BIM, não escolheu outra área, porque acaba sendo uma especialização e muitas vezes a gente acaba vendo uma oportunidade, a gente viu isso com a Joyce, Sim. viu com outros stakeholders aí, outras pessoas também que são hoje players aí, que estão em destaque, e eles comentaram muito da palavra oportunidade, alguns já tinha muito esse DNA 3D, e aí acabou aproveitando que o BIM também foi uma onda ali pra ele surfar. Conta um pouquinho da sua jornada, como que o Gustavo, desde a época lá da faculdade, como que ele chegou até o escritório que vocês estão hoje e tudo mais. Bom, na verdade eu comecei a usar o BIM, eu estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, eu comecei usando o ArchiCAD, tinha uma disciplina na faculdade no segundo ano que a gente, enfim, tinha uma introdução sobre o software e modelava o projeto de arquitetura, né? A gente já tinha a disciplina e já tinha que aplicar o que a gente aprendia nessa disciplina no projeto. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com o ArchiCAD e assim fiquei encantado. Assim, eu sempre gostei muito de tecnologia e de arquitetura e assim, foi uma coisa muito natural. Nunca busquei, né, busquei por essa especialização em BIM. As coisas foram acontecendo naturalmente, assim, né? Então, depois que eu me formei, eu entrei num grande escritório de arquitetura, em São Paulo, e eu não sabia usar AutoCAD. Eu sabia usar só o ArchiCAD, né, quando eu me formei. Então, eu fui contratado. Naquele período, em 2011, eu já tinha uma certa familiaridade com os conceitos de BIM, né? O escritório usava Revit, falou, bom, você não sabe usar o Revit, mas você já entende de BIM, você já usa ArchiCAD bem, então vem aqui, né, vamos... E eu trabalhei muitos anos como arquiteto, né, nesse escritório. Arquiteto de projeto, de conceito de desenvolvimento, todas as etapas, né, de projetos. E até chegou um momento que teve a crise, né, de 2014, depois de 14. Pós-Copa. Sim, foi uma crise, assim, assustadora, né, foram... Assim, muitos colegas meus ficaram desempregados de uma época para outra e o escritório quis ter uma abordagem diferente, né, de ter outras opções de software, não ficar limitado só ao Revit que a gente usava naquele momento. Daí me chamaram, sabia que eu já tinha um domínio do ArchiCAD, falou, bom, Gustavo, você já conhece o escritório, já sabe como, né, o escritório trabalha, você acha que a gente consegue também usar o ArchiCAD para fazer esse tipo de processo que a gente faz? Né? Eu falei, a gente consegue, né? Vamos. Então, já que você sabe o Revit, sabe o ArchiCAD, naquele momento eu já estava lá fazia acho que uns 3 anos, né? Então, a gente começou um processo de implementação lá. Foi nesse momento que virou uma chave para mim, porque aí eu comecei com essa implementação ArchiCAD, a gente treinou os arquitetos do escritório, né? A equipe, a gente fez um projeto piloto. Então, e aí eu comecei a me especializar, né? Nesse período eu comecei a participar de eventos, de congressos, e, enfim, tudo que tinha de disponível naquela época eu comecei a estar frequentando e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado também, né? Era um mestrado novo ainda na Poli, então falei, bom, já tô nessa, né? Já, assim, nunca busquei, mas já tô aqui, então vamos abraçar e vamos embora, né? Aí entrei pro mestrado, gostei bastante das coisas que eu aprendi, assim, enfim, evoluí
bem mais assim do que do estágio anterior. Acho que foi assim, essa introdução do BIM. Ela se deu orgânica, né? Ela se deu assim, foi mais ou menos o que aconteceu com algumas outras pessoas que a gente conversou. Sim. Comigo não foi diferente também, acho que a gente seguiu mais ou menos essa mesma lógica. Eu também usava um pouquinho mais o BIM ali, não chamava BIM na época, a gente usava 3D interativo, a gente falava um isso pouquinho, a gente até conversou, né? Meio que o pessoal primeiro aderiu à ferramenta antes de saber exatamente o que era o conceito, né? Com certeza. Focou nos benefícios, produtividade, né? Sim. Economizar tempo. E eu passei algo semelhante com você também. Eu tive que tirar o Revit de uma empresa que eu trabalhei, que foi a Fernandes na época, por uma questão realmente de Copa na época, a gente fazia muitos projetos para Copa. E também a gente tinha esse desafio, isso era em 2014, mais ou menos, de migrar para o ArchiCAD, né? Eu já tinha um viés tanto mais para tecnologia, não só Revit. Até falo que um dos programas que eu mais mexia era o SketchUp, que era um programa que eu já usava ele meio BIM na época, né? Componente dinâmico, criar parâmetros. Organização de projeto, né? Então, assim, já tem essa mentalidade. Escolher um outro programa, eu falo brincando que é igual trocar de celular, claro que você tem que ter uma resiliência, né, uma persistência e tudo mais. Certeza. Mas é interessante entender que tem um algoritmo ali que é similar, né, Jonas? Sim. Eu acho até que o pessoal hoje em dia é mais natural isso, né? Talvez, pode não parecer tão longe, mas isso daí na tua faculdade, o segundo ano de faculdade aí que você adaptou o ArchiCAD é que ano? 2007, 2008? 2007, tipo, não era tão natural assim ser um adepto da tecnologia. Todo mundo usava internet nessa época, às vezes banda larga ali, começando a speed aí nessa época. Popularizar, mas não era uma coisa, porque hoje todo mundo tem um computador em casa tranquilo, tem celular, com certeza. Mas nessa época você ter esse viés de tecnologia não era tão natural quanto é hoje, né? Eu não entendi esse conceito do BIM na época, né? Eu conheci como software, para mim foi o primeiro software que eu tive contato, software de arquitetura, e eu entendi, né, que, bom, eu consigo simular a construção aqui, mas não tinha esse termo BIM, né? Não tinha essa terminologia. Então, depois eu fui vendo, bom, consigo fazer o projeto, extrair a documentação, consigo, né, fazer um projeto melhor, né? Então, não é só desenvolvimento de um projeto melhor, eu percebi que a qualidade do projeto de arquitetura estava ficando melhor porque eu passava a perceber os detalhes, né? Os detalhes, os erros, os conflitos. Então, mesmo já ia ajustando os projetos e, bom, essa é a minha ferramenta, é isso aqui que eu gosto. E depois foi evoluindo, né? Adicionando aí as camadas, né, do BIM e dados, informação. Eu imagino que até, assim, hoje em dia pro pessoal deve ser um facilitador até para quem entra numa faculdade e não tem, às vezes, a visão tão espacial quanto já deve ter um arquiteto, né? Mas a ferramenta BIM, seja pelo primeiro uso ali, quando você está fazendo uma modelagem, né, já ajuda a trazer essa visualização. Com certeza. Até porque eu falo bastante que o BIM, sempre que alguém me pergunta, o que é BIM, né? Aí eu falo, cara, pensa num prédio, só que ele digital. É isso, BIM é isso. A diferença também é que a gente consegue antever, né? Então, você não vai construir, você já está vendo a construção antes. Gustavo, dentro disso que você está falando, qual foi... eu tenho algumas curiosidades. A primeira dela é, como que foi a recepção, né? Porque você teve que trocar o software, ou ver, explorar novas oportunidades no mercado, e aí esses escritórios que você já trabalhou já tinha, né? Um know-how de projetos de muitos anos, são escritórios famosos e tudo mais. E enfim... tem um compromisso, eu diria, né? De qualidade. Com certeza. Né? A gente não pode mudar. Sei que tem aquele famoso ditado, trocar o pneu do carro andando, né? E às vezes pegando fogo, explodindo, fazendo um monte de coisa junto. E às vezes você tá ali, né, na frente daquilo, mas aí tem diversas coisas que tem que trabalhar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dos desafios e das oportunidades que você notou nessa sua jornada aí. Bom, nessa virada de chave, não foi uma virada de chave, né? Porque no caso nessa situação, a gente manteve os dois softwares, né? Foi mais uma opção, né? Ter a opção de usar outra ferramenta que não fosse apenas uma, né? Então, nesse momento, acho que entra aquela trilogia do BIM, né? Pessoas, processos e tecnologia. E o desafio maior sempre são as pessoas, né? Então, você tem um escritório com uma equipe consolidada, todo mundo, né? Todos os processos super estabelecidos. E aí você chega com um novo programa. Bom, todo mundo usava Revit, agora vocês vão usar ArchiCAD. Então, é um desafio. Claro, se você sair do Revit para o ArchiCAD é muito mais fácil, né, do que você sair do AutoCAD para o ArchiCAD. Mas ainda assim... Por que você acha isso?
Porque se você já entende a tecnologia, o processo BIM, mentalidade, né, a mentalidade, o conceito, né, o que você consegue fazer com o modelo e com as informações, o processo é o mesmo, você só troca a ferramenta, né? Então, mas ainda assim teve uma certa resistência e depois foi superado. As pessoas foram entendendo que ambos os softwares têm qualidades e desvantagens, né? Então, acho que... É porque já tinha cultura, né? Já Você chegou a pegar algum escritório que não tinha essa cultura, vamos dizer assim, 3D e tudo mais, aí teve aquela transição do CAD pro BIM? Sim, quando eu entrei no SPO, eu entrei no SPO foi em 2019, boa. Eu fui convidado para entrar no escritório para fazer implementação BIM, né? Trabalhar como coordenação de projeto e também fazer esse trabalho de implementação BIM. Então, quando eu entrei no escritório, já tinha alguns projetos rodando, consolidado, mas a gente não tinha nenhum software BIM, né? Era sempre, vou fazer uma apresentação, então os AutoCAD, SketchUp, né? Ferramentas de modelagem, mais... Render aqui, todas, ali, né? Era tudo desfragmentado. Então, o que a gente fez foi tentar concentrar o máximo de coisas, né, no BIM, né? No ArchiCAD, que foi a plataforma que o escritório escolheu. Então, claro, ainda existem apresentações, vou fazer uma super apresentação conceitual, vou fazer um livro. A gente usa outras plataformas, InDesign, Illustrator, né? Mas a ferramenta principal do escritório hoje é o ArchiCAD e a gente tenta usar ela ao máximo para todos os nossos processos, né? E aí vai desde quais fases vocês estão usando hoje o ArchiCAD lá? Em todas, desde o começo. Desde o EV? Desde o primeiro estudo de viabilidade a gente já faz em ArchiCAD, assim, isso foi a última etapa que a gente conseguiu agora, né? A gente criou um processo assim de fazer EVs através do BIM, e não só modelar, mas tirar informação desse EV, né? Então, a gente criou um fluxo muito interessante, assim. A gente faz o modelo, né, no ArchiCAD, e geralmente os modelos de viabilidade são só áreas, né? Áreas e volumes básicos, atendendo às restrições ali do terreno, né? E a gente exporta esse IFC com um banco de dados das áreas propriedades que a gente gerou. Com isso a gente monta a gente está usando aquela plataforma do Google Data Studio. A gente monta alguns gráficos interativos. Então a gente envia para o cliente tanto o modelo IFC quanto esse link do Data Studio, porque ele consegue navegar entre as opções. Ele entende que ele está comprando informação, não um desenho. Com certeza, né? E ele consegue ver, né? Eu vou ver a opção, como que ela fica, abre o 3D. Que legal. Depois, se puder, manda um print, se for possível, para a gente colocar no podcast, pessoal, claro, ilustrar, assim, acho que é interessante, né, de visualizar. E é interessante até porque existe aquela cultura, né, de achar que o BIM ele entra lá no executivo, sendo que, pô, a informação e querendo ou não, quem toma a decisão, né, do investimento desse projeto, ele tá aí, né? Sim. É o EV que vai vender o projeto, né? A gente entende o BIM como um processo evolutivo, sim, né? Ele nasce ali com umas massas, depois vai tomando uma cara de projeto, com umas plantas mais básicas. Que legal. E vai evoluindo, né? Mais detalhes, acrescentando mais camadas, informações. Então, a gente tem trabalhado bastante isso no escritório, né? E quanto tempo hoje, Gustavo, você esteve assim Você falou que tá lá desde 2019, né? Vai fazer agora 4 anos. Quanto tempo que demorou desde ali? Putz, como que você começou? Acho que é legal comentar um pouquinho da jornada, dos desafios que você teve ali, porque ali já foi do CAD pro BIM, diferente do outro escritório, né? Que foi na Flalo, que você já estava ali com softwares BIM, né? Já tinha, acho que são culturas diferentes, você vai para outro escritório. Às vezes eu falo a gente fala que na SPBIM que existem padrões. E às vezes aquele padrão te dá igual um médico, né? Você tem mais ou menos um pré-diagnóstico, porque você tem um padrão. Que tempo demorou? Acho que isso aí é importante, assim, para entender, né? Porque também isso vai gerando corpo, células, né? Que você vai... Com certeza. Eu acredito que vocês devem trabalhar de maneira colaborativa, não é cada um com um projeto. Sim. E também, aproveitando, eu acho que vocês devem ter diversas escalas e usos dos seus projetos, né? Você não trabalha só com o mercado imobiliário, né? Você vai trabalhar, com várias áreas, né? Bom, o escritório hoje trabalha com... Acho que falar um pouco do escritório, né, também. Saber quem que é o paciente aí que o médico estava operando. Bom, o SPO é um escritório relativamente novo no Brasil, né? Assim, a gente não tem, acredito que nem 10 anos, né, de São Paulo. O escritório é internacional, né? A gente tem uma sede em São Paulo,
e uma unidade em Oslo, na Noruega. Daí vem o nome SPO, né? São Paulo, Oslo. E a gente trabalha com todas as etapas e escalas de projeto, desde interiores, né? Apartamentos, escala pequena mesmo, até master plan, assim. E tem bastante mercado imobiliário também. O mercado imobiliário em São Paulo é muito agressivo, então não tem como a gente ficar fora, né, desse mercado também. Então, tem realmente de tudo, assim, no escritório. E a gente tem por característica do escritório, todos os projetos precisam ser em BIM. Independente se o cliente contrata em BIM ou não, todos os projetos são desenvolvidos em BIM. É a metodologia do escritório. É a metodologia do escritório. Claro que com um grau de informação diferente, né, de um projeto que não tem contrato em BIM. Então, que tem. Se adequa à necessidade Exatamente, do cliente. mas assim, todos são desenvolvidos em BIM desde o início. Então, assim, o processo de implementação no escritório foi relativamente rápido, porque era do interesse dos diretores, né? Eles já entendiam que o BIM era um processo interessante, que não tinha como ficar de fora. Então, eu já fui contratado para isso. Ó, você tem carta branca, implementa o BIM, a gente quer o BIM em todos os projetos do escritório, vamos fazer um plano de implementação. Então, a gente fez. Como eu já tinha essa experiência anterior, assim, e já estava no mestrado também, então tinha aprendido estava com uma bagagem ali muito fresca para implementar. Então a gente fez esse processo, conseguimos fazer o primeiro projeto, assim, entregar o primeiro projeto em BIM, né? Isso foi, acho que 2021, primeiro projeto completo, né? Liberado para a obra inteira em BIM. Claro que esse primeiro não tinha todas as informações que a gente coloca hoje. Era o famoso primeiro projeto piloto, Exatamente. Né? Gradual, sempre gradual. Exatamente. Né? Nesse primeiro projeto, a nossa intenção era, vamos modelar usando o ArchiCAD, vamos extrair a nossa documentação inteira do projeto com uma qualidade gráfica que seja satisfatória para a gente, para o cliente. Então, esse foi o objetivo desse primeiro. E a partir daí, a gente começou a melhorar, né? Então, a gente foi, então, a gente começou a perceber que alguns clientes queriam BIM, mas não sabiam o que eles queriam. Quer o BIM? Tá, quero tudo. Bom, não é bem assim. Tudo o quê, né? Tudo como? Então, começou a gerar algumas interrogações, né? Os famosos usos do BIM, Usos do BIM. Os clientes, assim, hoje ainda tem alguns clientes que têm uma maturidade, né, muito maior, mas naquela época, assim, era muito difícil. Então, a gente criou alguns pacotes de contratação, né? Então, tem um pacote A, B, C, D. Cada pacote você vai acrescentando, né, informações. Pacote A seria aquele que não tem compromisso com a modelagem BIM, porque o cliente não tem interesse. Mas a gente vai Starter Pack, depois mas a gente entrega. O Professional Pack. Mas ainda assim, exatamente. Mas ainda assim a gente tenta entregar um material além do que o cliente contratou, para numa outra oportunidade ele vai ver né, a gente entrega um IFC, entrega um BIMX, entrega um arquivo de viabilidade. Então, numa próxima oportunidade, pode ser que ele... é legal, esses caras aí, né? Então, melhore o pacote, faça um upgrade aí e vá pro próximo. Aí tem um pacote, a gente chama de B, que aí a gente coloca alguns elementos de modelagem, né? Que são elementos que não dão muito trabalho pra gente, né? A extração de caixilhos, esquadrias, né? Louças, metais, coisas mais básicas. E aí... No próximo pacote, a gente vai aumentando entre a camada de parede e tal. E tem um pacote, que é o D, que é totalmente personalizado às características do cliente, aos requisitos que o cliente quer. Trabalhar com o mandate dele, Exatamente. Trabalhar com requisitos de construção dele. Se o cliente tem... Que dá muito mais trabalho. Né? Exatamente. Se o cliente já tem esses padrões, passa pra gente, ó. Você quer tudo isso, esse é esse pacote, a gente faz. Legal. Adapta tudo no nosso template, né? Até porque eu tô entendendo que esses pacotes devem ter, né, níveis de esforço, né? Com certeza. E faz sentido, porque até porque às vezes você quer vender... O nosso objetivo sempre é entregar o D. Só que o cliente, ele não sabe o que tem no D. Você fala, eu quero BIM, tal, que é BIM, né? Igual você falou, ele não sabe. Aí tem uns pacotes, né? Então eu sei que, por exemplo, A, B, C e D, igual você comentou, a gente imaginou, até a gente tava falando isso, que seria quase LOD, não vou falar LOD porque é polêmico. Proibido. É polêmico, mas a gente entende que você tem que ter uma flexibilização ali do que você... Flexibilidade do que você vai entregar, de...
Ah, você quer parede? Como é que você quer parede? E a gente sempre faz, às vezes, reunião com o cliente para fazer um formulário e entregar para ele e falar, cara, é isso que eu estou te vendendo. Porque senão você fica vendido ali, de ficar trabalhando, parece que nunca chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Então acho que é a primeira vez que a gente escuta isso no podcast, né? E também isso aí eu acho interessante, até porque, principalmente quando você pega esse cliente que quer tudo, talvez ele acha que ele quer tudo e ele não sabe que ele nem quer tudo aquilo ali. Ou ele não sabe direito como que ele quer tudo aquilo ali. E ele não sabe quanto custa aquilo ali. Exatamente. É um pouco delicado essa questão. Não delicado, mas é complexo, né? Porque às vezes o cliente ele acha que por ser feito numa ferramenta digital que está sendo modelado, a informação ela brota lá como se fosse por suor, tá saindo ali, só de você ter. E tem que ter todo um trabalho, né? Principalmente quando a gente vai ter os usos mais complexos, um 4, 5D, a pessoa precisa saber o que ela quer para ser imputada da maneira correta. E não é né? E até entra assim, ó, quando a gente fala isso, não quer dizer não é que é difícil. Não quer dizer que não dá pra fazer, então não tem que querer isso. Não, tem que querer sabendo bem qual que é o objetivo, que vai dar mais trabalho pra fazer, mas pode dar um resultado muito melhor pra ele lá na frente. Só que ele tem que estar disposto a encarar esse desafio, a aceitar o processo, né, a viver o processo ali desse 4 e 5D, se ele quer, ou não sei quais são outros usos que ele pode querer ali, né? Porque vai ser trabalhoso. E é aquela curva, né, famosa do BIM. Do McLaren. De ter o esforço inicial para imputar essa informação para depois colher essa informação, né? E eu entendo, Gustavo, você me corrige se estiver enganado, mas também essa curva que o Jonas comentou, a gente pode depois colocar a imagem pro pessoal, que você tem lá o esforço do AutoCAD, o esforço do BIM, que aquilo eu sei que é genérico, mas é quase aquilo. Né? Mas assim, muitas vezes o que a gente percebe das construtoras, incorporadoras, eles querem ter acesso a isso. A dificuldade deles tá bom, agora eu tenho um modelo. Quantas vezes a gente tiver as construtoras falando, eu tenho um modelo. Cara, o que eu faço com esse modelo agora? Então, assim, às vezes eles têm, né, tudo ali, mas não sabem pilotar aquela nave. Então a gente entende que... E às vezes não tem nada e quer fazer tudo, né? Exatamente. Também acontece exatamente. Isso. Então acho que ter o pacote 1, eu também entendo que seriam graus de maturidade que aquele cliente estaria disposto pô, entendi agora, vamos num próximo trabalho juntos, eu quero ir pro passo 2, né? Isso acontece bastante. Catequizando ali, a Joyce falou sobre catequizar, eu acho que é o mais interessante, pra ele ir percebendo o que ele tá pegando de valor em cada um, né? Eu acho que é interessante. Interessantíssimo. Do que ele contratar aquele lá no final... E de repente ele achar que não agregou, mas é porque não conseguiu usar da maneira plena aquele modelo finalizado, né? A gente tem alguns... O que acontece é que a gente acaba aprendendo bastante também nesse processo, nessa troca com o cliente, né? A gente aprende tanto com os erros quanto com os acertos nossos e dos clientes, né? Então, tem situações assim que a gente já chegou... chegou uma construtora, bom, a gente quer um projeto, quer em BIM, estamos aqui todos os documentos, né? Passaram pra gente, tudo bem, esse aqui é o pacote D, personalizado, vamos fazer, fizemos o projeto. E a construtora do outro lado não tinha ninguém que entendia o que eles estavam pedindo, apesar de ter aquela documentação. E a nossa interpretação foi, em algum momento passou ou um funcionário ou uma consultoria por lá, né, preparou todo esse material, legal, muito bom, e foi embora. Agora não tem ninguém que faça essa função lá. Então, eles... passam a cobrar uma coisa que eles não conseguem nem fazer um controle de qualidade se eles estão recebendo aquilo que eles estão pedindo. Isso aí a gente vê bastante, né? Às vezes chega ali um material que você vê assim, um caminhão de especificações, né? E aí você fala... Aí na hora que você questiona, a pessoa não sabe, porque ela só tá aí nessa relação. Às vezes deu um Ctrl-C, Ctrl-V lá de uma lista de usos de BIM, jogou lá no mandate e falou, a gente vai fazer os 27 usos aqui que tá especificado. Não, e sabe o que é bizarro? Às vezes a gente já deu consultoria e eu recebi um manual um desses manuais esses dias era de um artigo nosso. Tipo assim, a pessoa copiou e não citou nem a fonte. Aí a gente até fala assim, né? Que assim, tem problema, sim, tem um problema, legal. Mas não tem problema, acho que você querer aprender. Mas o que a gente fala muito é a questão do processo, né? Não tem essa criação do processo e eu entendo que momento as empresas estão vivenciando. Mas também eu vejo como oportunidade, sabia? Porque, por exemplo, se eu sou um escritório de arquitetura, tô querendo vender isso, eu tenho um A, B, C e D, cara, então eu vou vender coordenação pra esse cara. É o que a gente fez. Né? Então você já fecha tudo, né? Hoje o Spoke faz projetos de arquitetura, interiores
né? Paisagismo, master plan e coordenação. Perfeito. E coordenação. Coordenação é o pacote que seria o pacote que a gente chama de pacote E, né? Que aí a gente faz, prepara. Até o Z. Você vê o ômega. Para por aí, não é 4D, 5D, não, para por aí. Aí na coordenação a gente prepara esses documentos, os requisitos, a gente entende o que o cliente quer, conversa com ele, a gente prepara as RFPs para enviar para os clientes, não, para os projetistas poderem mandar as propostas de trabalho, tudo com os requisitos que a gente, né, espera receber com base nos requisitos do cliente e os requisitos que eles também querem para os projetos. Basicamente é assim, o que você quer, Sim. o que entregamos, revisado, validado. Sim, exatamente. Certo? É a ISO. É isso aí. É isso, PDCA na veia ali. É isso aí. Bom, Gustavo, agora depois de saber desses pacotes, tudo de entrega, a gente tem algumas curiosidades com relação à parte operacional e tudo mais. Queria que você contasse hoje, né, como vocês são um escritório que trabalha em português e deve trabalhar em outros idiomas, né? Conta pra gente um pouquinho, template, como é que funciona essa questão hoje lá? Bom, vamos lá. Bom, o escritório está aqui em São Paulo e está lá em Oslo, né? Então, todos os projetos que são desenvolvidos lá são em norueguês, né? Ou em inglês também. Nosso template é preparado para atender os 2 idiomas, né? E, assim, mas no geral, está organizado. A gente tem todos, por exemplo, fazer uma combinação de layer. Eu tenho o nome dessa combinação em português, tem um barra e tem um nome em inglês. Porque já a gente tem situações que também tem colaboradores que não falam português e não falam norueguês. Então, o inglês acaba sendo a língua universal, né? Então, a gente padronizou no português e no inglês. Então, todos os layers, combinações, combinações de caneta, graphic overrides, enfim. Todo o template é organizado para funcionar em português e inglês. E se você falar inglês, você consegue usar o template. Entendi, não. Tem muita gente que pergunta para nós, né? Você recomenda a gente implantar inglês ou português? Né? E eu sempre falo, primeiro, você entrega produtos para o Brasil? Entrega. Então, se você instalar em inglês, você tem a questão de ter que traduzir door, porta, né? Você vai ter que vir traduzindo os elementos, que é uma perca de tempo às vezes. Sim. Aí o segundo ponto que eu falo os templates às vezes estão na BNT já brasileira, aí você vai ter que traduzir também. E terceiro ponto cara, você sabe inglês? Porque também não adianta, né? Você vai ter uma barreira de ter que aprender o programa e uma barreira de ter que aprender o idioma junto. Então você elevou o nível de dificuldade. Eu falo que quando você já aprendeu a ferramenta, depois você atrapalha em qualquer idioma, mas eu acho que o idioma nativo deveria ser, na minha opinião, o ponto de ignição do cara. E aí depois ele migra. Não sei qual a opinião de vocês, mas né, a minha opinião acho que é mais sempre vai depender também da equipe que você tem ali, né? Aí, como você falou, né? Você está no Brasil, para que você vai? Às vezes você tem uma equipe ali que você vai ter 3 colaboradores que não vai ter familiaridade, vai ter dificuldade com a ferramenta. Mas isso é herança, viu, Jonas? Eu pergunto pro cara, vocês trabalham com Autodesk, AutoCAD e tal. A galera que vem, geralmente, né, desses softwares que já aprenderam em inglês, então eles estão já com essa cultura, vamos dizer. Mas quando a gente vai pensar na massa, a gente tem que pensar muito no algoritmo peopleware, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer ali. O que a gente nunca recomenda é ter 2 idiomas, eu digo de software, né? Sim, não do template, tipo, porque dá muito pau de filtro, né? Você fala, select all. Então, por exemplo, aí você vai no outro, não vai funcionar. Se ele select all, em português ele não vai entender o que é aquilo, né? Exatamente. Mas isso tem sido um desafio para vocês ou não? Bom, pra gente foi, assim, eu entendo que você coloca, né, da versão ser mais fácil, né, para um escritório implementar na língua nativa. Mas a gente tem esse outro lado, né? O escritório não é só no Brasil e também não faz projetos no Brasil. Então, pra gente foi uma escolha natural, né? A gente já adotou um internacional, versão em inglês, porque não tinha como não ser, né? Não cabia. E a gente fez essa adaptação no template para conseguir atender os colaboradores de outros lugares, né? Gustavo, eu tenho algumas curiosidades com relação vamos falar da tecnologia, né? Dentro do escritório. Fala um pouquinho como é esse DNA da tecnologia, o papel do tech ali dentro do escritório, de um escritório de arquitetura. Você acha que dá para ter um escritório de arquitetura sem ter tecnologia? Dá, né? Mas é um escritório que tem uma data de validade, né? Eu acho que no dia de hoje, com inteligência artificial, chat GPT, nuvem de pontos, todas essas coisas, né, que a gente vive falar, e não tem como você
se abster da tecnologia, né? Então, no escritório isso é muito natural também, porque a gente tem uma raiz muito tecnológica, né? O escritório investe em tecnologia, a gente está sempre pesquisando novas ferramentas, novos softwares, comprando novas máquinas, novos, né, realidade virtual, aumentada, metaverso. A gente tem experiências de tudo assim no escritório e estamos sempre tentando melhorar, né? E não só usar a tecnologia por usar também, mas pegar essa tecnologia, primeiro a gente, né, testa, faz ela funcionar. A partir do momento que ela está funcionando redondinha, a gente como que isso vai agregar algum valor para os nossos clientes? Como que a gente pode oferecer isso para, né, como um entregável mesmo, né? Então, aí entra a parte de planejamento mesmo, né? A gente entender a tecnologia, uma tecnologia que não serve para nada, não funciona, só por né? moda, né? Exatamente, só por moda. Metaverso, por exemplo. A gente tem experiências no escritório, a gente colocamos alguns projetos no metaverso, a gente reproduziu todo o escritório também no metaverso, fizemos uma festa lá com todo mundo do escritório. Foi super divertido, mas como que isso agrega valor para o cliente? Né? Então, bom, pra gente conseguiu ter um uso muito legal, que como a gente tem colaboradores que em alguns momentos nunca vieram para São Paulo, né? Colaborador de Porto Alegre, de Recife. Então, a gente faz uma integração, a gente abre lá o metaverso, apresenta o escritório inteiro para esse colaborador de fora, né? Então, quando ele chega, se um dia ele vier no escritório, ele vai reconhecer todos os andares, vai saber onde estão as coisas, vai saber tudo como funciona. Pra gente isso foi um uso bem interessante assim do metaverso. E também, né, você proporcionar essa experiência para o cliente, você faz um projeto. Você chama o cliente para uma reunião, em vez de você mandar o link do Google, você manda o link do metaverso. Ele entra lá, você está lá esperando ele, né? E você apresenta o projeto ali dentro. Assim, elevar a experiência também, exatamente. Né? Ter um diferencial competitivo, essas coisas. Com certeza, esse diferencial competitivo, essa, né, ver de tecnologia é muito importante. Está sempre à frente, né, do mercado, tentando prever aí o que vem a seguinte, está sempre investigando, assim. Então, porque o DNA do escritório, a gente também busca bastante isso, é que a tecnologia... Tem tecnologia que não pega. A gente tem ali uma impressora 3D. Quando a gente diz que não pega, é que assim, vamos dizer assim, no polo ali, né? Vamos dizer assim, uma classe maior de que está trabalhando, não pega. Não pega. Sim. Então tem coisa que... Tem tecnologia que pega. Por exemplo, a gente tá vendo já, o ChatGPT já pegou. Entendeu? Então, metaverso, de repente, né? Talvez você consiga extrair outras coisas ali, né? Com o metaverso. Eu acho que existem barreiras e desafios culturais, né? Será que todo mundo vai ter condição de ter um óculos? Será que todo mundo vai ter facilidade de acessar, né? Um ambiente virtual? Tem uma série de pontos que a gente discutiu bastante em outros podcasts, né? Que acho que a tecnologia tem que ser o mais acessível e fácil possível para que vingue, né? Que senão não adianta. Você vai ter algo na NASA, a gente sempre discute isso. Se tiver uma aplicação que você tem que dar 10, 20 cliques para chegar, você resolve o problema. Exatamente. Mas aí você virou especialista, não é um problema que todo mundo consegue resolver. A gente pensa nisso. No escritório, assim, falando no âmbito de tecnologia, a gente tem uma coleção lá, né, de óculos de realidade virtual. Desde lá do Cardboard, do Google Cardboard, até o Quest, né? O Quest, assim. E tem um monte de variante ali no meio, né? Agora tem o da Apple também. Então eu ia até comentar isso, porque no momento que a gente está gravando isso, deve fazer um mês que teve o lançamento desse da Apple, né? Sim, e o que muita gente falou quando saiu esse produto, que é absurdamente caro, né? Até pro mercado americano assustou o preço, mas eles falam que é tudo o que se espera de um óculos de realidade virtual, né? Realidade aumentada, na verdade, né? Sim. Então eles falam que provavelmente a Apple vai puxar. Então, tipo assim, ela mostrou o que é o que se espera. Sim. Então agora nisso vai vir todos os concorrentes tentando fazer igual. E talvez isso democratize um pouco o produto para realmente isso talvez pegar, né? Pra realmente ser imersiva essa experiência. Eu falo brincando, deixa a Xiaomi logo descobrir, por favor. Porque assim, senão a tecnologia, cara, a gente já percebeu isso, por exemplo, com o número de pontos. O laser hoje é 150 pau, 300 pau, 70 pau, é caro. Um ativo caro. Só que em contrapartida, se a gente comparar o que ele entrega, é absurdamente também, não tem comparação com a topografia tradicional ali, com estação total. Mas a gente entende que ambos resolvem problemas, mas se você quer ter competitividade, velocidade, qualidade,
a tecnologia ela é o meio para tudo isso. Como ele comentou, tem a mágica da Apple, né? A Apple sempre nunca cria nada novo. Ela reinventa as coisas e a partir do momento que ela reinventa, todo mundo... Mas com uma qualidade, né? Exatamente, superior, todo mundo vai atrás e a gente consegue democratizar aí a tecnologia. Então, concordo com você. Eu acho que... É porque eu acho que ela pode trazer um pouco mais dessa questão. O metaverso todo mundo usa, mas a impressão que dá sempre é que assim, pô, mas no dia a dia, como é que você vai usar isso? E parece que o limitante do metaverso sempre é essa questão do óculos, da experiência imersiva, porque enquanto eu não tô com óculos, eu tô jogando The Sims, né? Eu tô naquele um avatar e eu não tô imerso. E a Apple ainda ela tem a capacidade de saber trazer o UI ali, né? Aquele user interface, o UI e o UX, eles são fenomenais de saber o que a pessoa vai lidar bem com aquela Com certeza, a gente vai entrar em outro patamar aí, né? Eu acho que daqui a uns 3 anos essa conversa seria completamente diferente, né? E assim, eu acho que tem um outro ponto também, pelo menos a gente discutindo isso, que eu penso, é assim, cara, a gente é brasileiro. A gente sofre muito por uma questão da moeda, uma moeda fraca. Então a nossa tecnologia ela chega depois de um bom tempo, a gente falou isso com o Thales, com outros, pessoal que trouxe tecnologia de fora pro Brasil e tá dando uma tropicalizada e criando a tecnologia nossa aqui. E infelizmente a gente se prejudica muito, desde os softwares, né? Pô, você tem que pagar em dólar, pagar em euro, e a gente não tem muito dessas tecnologias aqui, quando já tem uma outra 10 anos à frente lá nos Estados Unidos, lá na Índia, lá na Ásia. Então, eu acho que existe um pouco do escritório, assim, comenta um pouquinho do escritório, mas existe um pouco dessa curiosidade, pioneirismo, tá à frente, vanguarda, curiosidade, quero trazer o melhor pro cliente e tudo mais. Mas tem muita gente que fala com a gente que às vezes acha que não é para qualquer um, né? Então o cara chega e fala, pô, mas eu sou só um escritório que é 2 pessoas. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que a tecnologia tem que ser para todo mundo, né? E tem que ter utilidade. Aquilo não é uma moda, né? Ela tem que ter um metaverso legal, sim, mas tem que ter uma utilidade. Realidade virtual aumentada, legal também, mas tem que ter uma utilidade. Se não tiver, né, ficar vendo o predinho aqui em cima da mesa, muito legal, mas e aí, né? Eu posso ver no computador também. Agora você pega a realidade aumentada, você leva para a obra, vê na escala real, né, todas as instalações, o que está construído, o que não está, compara com o modelo BIM. Então, acho que aí, sim, você passa, né, a agregar um valor. Assim, a gente teve isso ficou muito claro. Assim, a gente fez uma reunião em obra para levar a tecnologia, né, porque a gente está entregando esses modelos carregados de informação. A gente percebeu que na obra não estava sendo usado, né? Então a gente falou, bom, vamos conversar com eles, vamos lá, falar com quem está no comando, né? Chamamos um engenheiro de obra, chamamos um mestre de obra, uns pedreiros que estavam por ali. Vamos mostrar para eles aí o que eles podem fazer, né? E sim, foi uma experiência assim incrível, assim, porque o mestre de obra pegou o tablet e falou: nossa, agora eu tô entendendo, ali tinha um monte de tubulação, tudo emaranhado, agora eu tô vendo o que precisa ser feito ali, né? Então, a gente foi no outro dia, uma outra visita, o cara já tirou o celular, já foi mostrando pra gente, assim, sabe, na realidade aumentada, e falou, bom, que legal, né? Fez um efeito, ele tá ali, pode não usar, né, todo dia, mas ele absorveu a ideia e com certeza, se ele tiver outros projetos que tiver essa informação, ele vai usar também. Então, democratização da tecnologia e tal. Acho que é por aí, um pouco, assim, acredito que... Eu acho que tem um ponto aí que a gente sempre fala aqui, que BIM tem que virar obra. Tem esse ponto, sim, né? Não adianta a gente se esforçar, e o BIM vira CAD, vira PDF, vira, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem um tempo do Brasil, hoje em 2023, quem tá ouvindo esse podcast, que... tem um momento que a gente está vivendo, o governo agora, né, tá retomando, enfim, tem uma série de coisas que impulsionam isso, né, o acesso à informação tá mais fácil, com certeza, inteligência artificial, enfim, tá tendo um boom eu diria oportunidades, acho que essa é a palavra, né, a gente tá nisso desde 2012 e a gente sempre vê oportunidade o tempo todo, todo dia. Cliente, e se a gente fizesse dessa forma? Pô, legal, vocês conseguem trazer essa solução? Então, o tempo todo você consegue vender uma solução. Eu falo que assim, se a gente parar para trocar a palavra problema e começar a colocar oportunidade, toda vez que tem um problema, tem uma oportunidade. Com certeza. E na obra não é diferente, mas a gente sente que tem esse desafio
porque até discutimos isso com o Nardelli. O Nardelli falava bastante sobre a forma como você aprendeu no passado, uma ferramenta, você tenta adaptar para uma outra ferramenta. Isso faz sentido. Só que aí quando você vai para a obra, você fala, cara, a primeira coisa que você tenta fazer é algo similar àquilo que você fazia no papel, né? E aí você tá com uma coisa digital, uma coisa virtual. Eu fico ainda... A gente fala brincando, mas imagina um pedreiro com um tablet e ele chapiscando a parede. Eu acho que é um pouco, né, utópico isso, né? Mas a ideia é não ter um pedreiro chapiscando a parede, né? Você ter um sistema industrializado, vai ter uma equipe montando um negócio, uma empresa vem e o pedreiro... O mestre de obra tá ali acompanhando. Mas então a gente tá discutindo que vai ter uma transformação. Com certeza. As profissões, né? As profissões. A arquitetura vai de repente chamar outro nome, engenharia. Elas vão sofrer, acho que, mudanças com relação à tecnologia. Mas eu acho que nesse podcast, uma coisa que é, vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo chega num senso comum, que é, cara, não dá pra não olhar pra tudo isso. Com certeza. Acho que esse é o grande ponto. Não dá pra fingir que não tá ali coisa encostada ou melhor, não tá encostado, né? Tá em movimento, tá ali do lado e alguém tá vendo, tá passando bonde, se não entrar no bonde, vai ficar para trás. Exatamente, todo mundo tem que se mexer, né? Vendo esse boom do chat GPT, todo mundo, não, vai fazer tudo sozinho. O negócio ajuda a gente muito, né? Um grande assistente. Eu crio tabelas lá incríveis, peço ideias, sugestões, e-mail, né? Enfim. O profissional que souber utilizar dessas tecnologias, ele vai aproveitar. E o que não souber vai ficar para trás. Porque o que está usando, ele vai se potencializar e vai fazer o serviço de 3 pessoas, 3 vezes mais rápido. E o outro vai ficar ali uma pessoa dele com esse... Eu falo brincando, Gustavo, que a gente tem que hackear a vida. A gente precisa procurar meios de otimizar o trabalho, otimizar o tempo. Com certeza. É aquilo que eu falo pra todo mundo. Quando a gente vai plantar bem, eu sempre gosto de fazer uma provocação, né? Fala pro cliente, se sobrasse tempo, o que você faria? Nunca vai sobrar tempo. Não, mas tudo bem, vamos colocar no universo que sobrasse, independente do BIM, a tecnologia e tal, o que você faria? Eu pegaria mais projeto. Ficaria mais com a minha família. Viajaria mais. Faria academia, sei lá. Então, eu percebo que, assim, muitas vezes as pessoas já têm pré-estabelecido muitas objeções. Eu diria dificuldade, né? Então, por exemplo, hoje eu estava dando aula para um escritório de arquitetura que já tem um bom tempo de mercado, ArchiCAD, uma consultoria para esse escritório, e eu percebi que eles já estavam muito preocupados, eu diria, porque eles já tinham feito 1, 2, 3 treinamentos em outros lugares. Então, você imagina, a gente pega muito, né, escritórios assim, né, que fizeram os treinamentos. Frustração, né? E assim, e não foi muitas vezes incompetência dos outros escritórios ou dos concorrentes que fazem esses treinamentos, algo do tipo. Eu vejo que é muito se identificar com a dor do cara, adaptar as necessidades à cor do cara, como um BIM ou qualquer coisa do tipo. E aí eu percebo que a maioria deles tá, nossa, aqui, cara, isso aqui é um inferno, não sei o que. Calma, cara, peraí, o que tá acontecendo? Aí você começa a falar. Aí eu comecei a mudar. Eu falei assim, tá, como que você fazia no CAD? Aí ele falava, vou fazer assim. Eu falei, tá, vamos pegar aqui, vamos fazer assim. Nossa, é assim? Como que você fazia isso no CAD? Aí eu comecei a fazer, tipo, copy-paste assim, meio que traduzindo aos poucos. Aí eu falei pra eles, mas você tá vendo que tá vindo na área automática? Vamos ali na tabela rapidinho aqui, ó. Putz, olha, cara, saiu na tabela, você tá vendo que legal? Aí eles, aí você começa a quebrar algumas barreiras que é muito difícil, que assim, se a gente não tem uma personalização do relacionamento, com certeza, ali já deu errado. Acho que pro BIM funcionar e a pessoa aceitar, ela tem que identificar uma vantagem aplicada para ela, né? Então, hoje, por exemplo, eu tô fazendo doutorado. Isso que você falou me lembrou um pouco da experiência que eu tô tendo agora, né? Eu tô fazendo tutoria numa disciplina, e é uma disciplina de projeto de custos e tal. A gente está colocando a ideia do doutorado, falar um pouco, né, primeiro, como incluir o BIM na graduação de arquitetura, né, mas sem ser o BIM como o protagonista, né? O BIM é uma ferramenta para auxiliar fazer projeto, não é o principal, né? É mais uma disciplina. Exatamente. Dizer, né? Não é uma disciplina. Ele é uma ferramenta para disciplina. Exatamente. Entendi. O que dessa disciplina, o que o BIM tem dessa disciplina que pode ser aproveitado? Então, o que a gente fez? Interessante. Eu entrei nessa disciplina como tutor, né? Conversei com o professor, entendi os exercícios e, enfim, eles tinham tabelas de orçamento, né?
Então, os alunos pegavam em AutoCAD, mediam o perímetro, contavam as portas e faziam uma tabela, faziam um vínculo com o Sinap e TCPO, né? Aí a gente fez um exercício. Bom, o que a gente vai fazer então? Vamos pegar esse mesmo projeto, é o pavimento tipo de um projeto de HIS. Então, a gente modelou ele, né? Entregou o IFC para os alunos e ensinou para eles, bom, vocês podem tirar Claro, o modelo está de acordo com, assim, a gente... Você entregou um modelo mastigadinho. Exatamente, já. Cebola ou composto? Que é o primeiro contato dele. Essa curiosidade agora. Não, era um modelo bem simples, assim, não tinha mais nem... simples ainda, era um parede EP. Parede de osso, exatamente. Então, os alunos pegavam esse modelo IFC, né, a gente eu dei uma explicação, assim, montei um tutorial de Solibri básico, então eles pegavam esse modelo e iam construindo as tabelas, né, e depois, com essas tabelas construídas, eles fizeram essa relação com o TCPO, o Sinap, então... Enfim, esse foi o primeiro contato deles com o BIM, né? Então, a gente mandou alguns formulários depois para eles responderem, assim, as respostas foram super positivas, assim, todo mundo... que eles tinham feito esse exercício também da forma manual, né? Então, eles compararam essas duas maneiras e identificaram, bom, a gente fez muito mais rápido, assim, com o BIM. Aprendemos uma tecnologia nova, um negócio que é usado no mercado, o Solibri, entendemos que é FC, que o BIM não é só 3D, que tem informação, a gente pode... filtrar essas informações, então uma série de conceitos foram inseridos ali, né? Que o valor não estava no desenho, essa é a maior dificuldade que a gente tem com os escritórios de arquitetura, porque eles discutem muito, Gustavo, assim, mas aí quer dizer que eu vou perder qualidade no desenho? Um exemplo, né? Porque às vezes eles super ultra detalhavam uma coisa em 2D, e aquilo não servia. Eu fazia a pergunta pra eles, vocês já viram na obra se eles usam esse mega ultra muito romântico, né? Tem uma coisa, né, do desenho. O cara pegava assim um detalhe, não, eu tenho esse detalhe, ninguém nem tem esse detalhe mais. Eu falei, tá, mas você já viu a porta, se o cara faz desse jeito lá a porta? Porque exatamente. O caixilheiro, ele vai fazer depois o projeto dele e tudo mais, né? E aí quando o cara tenta transitar isso pro BIM, eu vejo um problema. Né? Então, eu acho que quando você fala dessa forma, não sei, Jonas, você pode complementar, que a gente está tendo alguns desafios, né? Sim. Por exemplo, muitas consultoras recebem hoje o IFC, só que existe também, infelizmente, um que a gente chama de Little BIM, né? O BIMzinho, o famoso BIMzinho, né? Que às vezes são ótimos desenhos, mas não são modelos BIM. Sim. Não, muitas vezes ele é um modelo que ele foi pensado, houve um processo BIM, mas não se pensava em todos os usos. E de repente lá na frente chega como se vai pensar em todos os usos. Já temos um modelo BIM. Tem um modelo. Aí se transformou. Vamos fazer todos os usos possíveis. Aí na hora que você vai ver, não tem padronização nenhuma. E é complexo. Não é nem o A deles lá. E realmente eu gosto muito dessa parte de lidar com a informação. Hoje a gente tem um arsenal muito grande de ferramentas para conseguir manipular a informação de um modelo, né? Que é o grande tchan ali do BIM, né? Esse é o I, né? Ter informação. E só que é complexo, porque se não é pensado desde o início, a informação ela não tá da maneira como se precisa trabalhar nela, né? Tem um caso legal no escritório sobre isso, né? A gente tem um projeto grande, 2 torres comerciais, não, 2 torres residenciais, assim, e o cliente tinha um certo domínio de BIM, esse processo tinha uns documentos internos, mandou pra gente, bom, vamos construir um modelo, passou uma EAP pra gente, né, de orçamento, a gente faz o orçamento dessa forma, então a gente precisa que esses códigos sejam atrelados aos elementos do modelo. Só para contextualizar, Gustavo, EAP, pessoal que está escutando, é a estrutura analítica de projeto, ela seria um banco de dados que você tem as etapas de como os elementos são separados. A mesa tem um código, o piso tem um código, a parede tem um código, só para o pessoal se contextualizar aqui. E, bom, colocamos, né, essas propriedades com o código, né, com o EAP que o cliente pediu. Em um determinado momento, o cliente contratou a construtora para entrar no processo também. E a construtora tinha uma outra EAP. E até esse momento a gente não tinha a norma de classificação brasileira, né? Agora a gente pode, né, se basear nisso, mas naquele momento a gente não tinha. Bom, a construtora que vai usar, o cliente falou, segue o dela. Tudo bem. E o que a gente fez? Criou mais uma propriedade, colocou, né? Claro que a gente já foi mais fácil, né? Que já estava classificado. Mas a gente tem a classificação da construtora e do cliente. As duas EAPs, os dois códigos de EAP. É o famoso RG e CPF, né? Então você tinha os dois dados, mas o elemento é o mesmo no final. Né? Mas isso é uma sacada também, porque assim, a gente fala bastante disso, né? Infelizmente a gente não tem um vocabulário único na construção. Você tem gente que chama alisar, guarnição,
Você tem várias formas de chamar. A gente tem até termos, né? As gírias da construção civil, pé direito, pé esquerdo, boneca e etc, né? Que são, vamos dizer assim, jargões ali da construção civil. E aí você vai levar isso pro modelo, o cara se perde muitas vezes. Quando a gente dá aula de família, objetos paramétricos, a gente fala assim, tá, tudo é possível agora. Como que vocês chamariam isso? Parece brincadeira. Eu pego uma TV e falo, como que vocês chamam isso? Aí o pessoal fala, comprimento. Não. Largura. Não. Profundidade. Não. X. Não. Y. Você fala, calma. Vocês estão vendo como é difícil? Se aqui dentro do mesmo escritório se tem essa dificuldade de chamar a mesma coisa, imagina para o cliente com um projetista e etc. Então a gente sabe que a norma, ela veio para corrigir isso, né? Veio para corrigir isso. Então a gente está se balizando na norma agora, porque... Qual norma, Gustavo? Só para o pessoal saber. Que é 15965. 15965. E então, quando a gente tem esses pacotes, a gente já tem um link ali com a norma, né? A gente criou uma IAP interna do escritório, com todos os elementos que a gente modela, e fez também essa correspondência com os elementos da norma, né? Porque a norma é muito extensa, a gente não fica... Os arquitetos não precisam ficar consultando toda hora a norma. E engraçado que a norma teve até essa semana passada, da gravação desse podcast, teve uma apresentação, a Caixa, ela fez, não sei se chegou a ver, tava... Eu vi um pedaço. Que eles adequaram a 15965, e ao mesmo tempo, por ser uma implantação grande ali, né, a Caixa puxar toda a SINAP e estruturar, eles apresentaram também os problemas, né, porque querendo ou não, a norma até hoje, ela ainda está em discussão, é um desafio imenso essa padronização. E o Brasil, acho que é o único país do mundo que tomou essa abordagem, né? Nos outros locais tentaram fazer abordagem diferente. Aqui a gente foi pelos usos dos objetos ali, né? Você tem elementos, você tem resultados, você tem toda aquela estrutura. E a própria Caixa apresentou, porque ainda existe muitos desafios, né? Algumas aplicações específicas, você tem ambiguidades, você não sabe como categorizar. Eu imagino, se vocês fizeram isso, se você quiser compartilhar um pouco dessa experiência, eu imagino que deve ter sido desafiador encontrar os elementos e conseguir... como que foi essa... Eu acho que um pouquinho complementando o que o Jonas falou, que eu tenho uma curiosidade junto com a dele, que acho que vale aqui para o pessoal que está escutando, que é a questão do famoso showroom, né? A famosa biblioteca. Você tem um arsenal, um acervo interno, que você já tem elementos pré-configurados. No ArchiCAD a gente sabe que tem aqueles favoritos, mas também tem gente que trabalha muito com esse acervo virtual, né? Então não sei se vocês usam essa metodologia. Usa bastante? A gente chama de gabarito visual. Legal. Mas a ideia é a mesma, né? Então, e a gente está passando toda a norma para esses elementos. A gente não tem todos os elementos da norma, né? Então, a gente listou todos os elementos que a gente costuma modelar nos nossos projetos, né? Fez um compilado de vários projetos, fez uma matriz. E aí foi fazendo uma correspondência com a norma. Alguns elementos a gente não consegue encontrar exatamente uma mesma correspondência. Em outros casos, a gente consegue encontrar mais de uma tabela. Então, a gente vai lá, tá bom, então bateu na tabela X e vai na Y, e aí? Não, a princípio a gente fez 2 colunas, né? Uma para cada tabela, assim, porque realmente é um trabalho muito complicado. Então, o que vai acontecer? A gente não consegue, com uma tabela, cobrir todos os elementos da construção. Então, a gente conseguiu, nesse trabalho de coordenação, a gente não listou só a arquitetura, né? A gente listou todas as outras disciplinas também, e foi fazendo esse mesmo trabalho para poder cobrar, né, do pessoal. Coloca o duto aí de ventilação aqui nessa categoria, né? Então, a gente não vai conseguir ter todos os elementos em uma tabela, né? Então, às vezes tem uma, às vezes tem 2, às vezes não tem nenhuma. Então, bem, né, eu falo que assim, extrair, quando a gente pensa nesse uso de extrair as quantidades e tudo mais, quando você pensa o BIM, você tem uma geometria, você tem um objeto modelado. Só que pode ser que um objeto modelado, ele sai várias quantidades num orçamento, né? E várias quantidades de várias unidades diferentes que vai sair daquele objeto. Sim. Então, querendo ou não, tem que ter um trabalho prévio de como que vai ser feita a quantificação. Com certeza. E tem que ter um trabalho pós, seja já estruturando nos parâmetros, seja num processamento da informação
com uma tabela de para que vai fazer aquele mesmo objeto ser linkado com vários itens da EAP e extrair a quantidade necessária para cada um daqueles itens. Sim, então, de novo, né, a inteligência artificial ela não te substitui, porque sempre vai ter esse dedo humano para fazer as coisas, né? Não, com certeza. Então, é sempre desafiador você... Principalmente quando você entra nessa complexidade de trabalhar com informação a um nível de quantidades, de 4D, de você tem uma limitação ainda nas ferramentas e você tem esse desafio. Mas sempre importante que até que o pessoal saiba que existe essa complexidade. Mas sabe o que eu vejo? Eu sempre vejo assim, né? Até quando eu estava dando a disciplina na pós-graduação de implantação BIM, e a gente trazia essas discussões. Então, por exemplo... Cara, pra que você quer esse elemento? Aí um traz as dores dele, aí o outro traz as dores dele. Então o stakeholder, que é a parte interessada, cara, se eu tenho um que é o governo, ele vai preencher os campos que para ele é importante para a licitação. Se eu tenho um cliente que é o arquiteto, ele vai ter outras dores para resolver. Cada um tem as suas dores, Cada um tem suas dores. E aí eu acho que a maior dificuldade, a gente discutiu isso na época, né, no C134, que era assim, cara, quantos níveis de detalhe tem que ter um objeto? Quanta informação, porque é muito complexo e sensível. Então é mais fácil, hoje, foi aquilo que a gente fez na tabela de lotes que a gente faz com o cliente. A gente faz uma reunião inicial, abre a tabela, que é um template nosso de Excel, e eu falo assim, tá bom, Gustavo, como que você chama a vaso aí? E a gente faz esse trabalho. Então o vaso aqui é 1533, beleza. Gustavo, o que você quer desse vaso? Não, eu quero saber isso. Porque é privado, tô falando mais do privado. E aí a gente vai listando tudo isso, quando termina, faz um PDF, anexa ao contrato e fala, toma, tá aqui, é isso que você tá comprando. Né? Porque isso é complexo, né? Tem uma dificuldade até dentro do mesmo setor, né? Por exemplo, vou fazer um quantitativo, né? Tudo bem, vou pôr o código lá, a empresa vai fazer o quantitativo, vai vir depois e vai tirar esse quantitativo. Né? Mas cada construtora, cada empresa faz o quantitativo de uma forma, né? Não dá pra gente determinar que só inserir o código vai ser o suficiente, porque às vezes como o Júlio comentou, eu tenho uma porta, eu tenho a maçaneta nessa porta, né? Não precisa, né? Algumas construtoras precisam, para outras não. Parede cebola, para algumas precisa, para outras não. Então, você precisa entender como que o cara vai fazer determinada atividade para a gente conseguir fazer estruturar a informação da maneira correta. Estruturar a informação. Eu acho que aí também tem uma outra questão. O software que eles escolhem tem algumas limitações. Acho que tem uma outra questão também. Por exemplo, às vezes eles acham que o BIM vai resolver tudo. E aí eu falo que a gente até tem um jargão, que a gente fala que no BIM tudo é no débito, no AutoCAD tudo é no crédito. Então a gente fala brincando que no CAD você faz uma modificação, você paga ali depois esse problema, mas vai chegar a conta. No BIM você errou, já tá ali na cara. Tá na cara o problema. Então esse é o grande... Ele revela, na verdade, o quão problemático às vezes está o seu projeto. Então se tiver bom também você... mudou a porta de lugar. Pô, benefício, atualizou o desenho, tá tudo legal. Mas sem querer se apagou uma laje onde não devia, sem querer, enfim. Aí tem uma outra questão já ali. Já foi briga de várias equipes, já. Não, as grandes polêmicas. Tem um dia de mau CAD, né, que o pessoal fala brincando, mas tem o dia de mau ArchiCAD, tem o dia de mau Revit. Acontece. Que a galera, às vezes explode. Uma vez eu tava num dia de entrega, um estagiário apagou tava no Revit. 3 torres, o estagiário apagou o corte. Pronto, todo documentado. Ele apagou e sincronizou. No desespero, ele falou, deixa eu sincronizar pra puxar o anterior, mas não, eu mandei a minha atualização. Ele era gente boa. Nessa hora, eu olhei pra ele com aquele laser de Superman, assim. O menino desintegrou ali. Aí falou, Gustavo, e aí o cara levanta e fala, sextou, galera. E mal sabe ele que tá acontecendo. Bom, segunda vez é sempre mais rápido, né? Tem que refazer tudo. Sim, isso é impressionante. É sempre impressionante. A gente tem sempre, quando acontece alguma coisa, isso é normal, é inevitável. Mas eu acho que você tem que aprender. A gente até fala de errar um erro cada dia, nunca os mesmos erros. Quando dói demais, assim, a dor, eu falo pra galera, doeu? Aprendeu? Aprendi. Então, beleza. Que aí, pelo menos, você sabe que você nunca mais vai esquecer de fixar, apinar, trancar, bloquear aquele negócio. É o que a gente sempre fala aqui, né? Quando vai sincronizar o arquivo ou fazer alguma coisa, só na hora que ele perde 3 horas de trabalho que ele descobre o quão que é importante ficar clicando. Você falou do seu estagiário, a gente já teve estagiário que trabalhou o dia inteiro no Viewer. Então você acha que você for falar pra você que ficou o dia inteiro. Aí eu falei, cara, você não salva em nenhum momento do dia? A pessoa falou, é que eu tava querendo ganhar tempo. Falei, então beleza, você ganhou 6 horas agora de tempo. Bom, a gente fala brincando, mas a gente sabe que no dia a dia
tem várias histórias que a gente pode contar, né? Acho que dá pra Certeza. fazer um top 10 aí de micos aí que todo mundo já pagou no BIM. Mas eu acho que... Queria que você falasse um pouquinho, voltando no escritório, que a gente falou da importância da informação, classificação. Dá pra ver que o Gustavo já tá num nível de maturidade alto. muito alta, né, Gustavo? E aí eu tenho uma pergunta também que eu acho que é uma pergunta aí pra jogar pimenta nisso aí, que é o seguinte. Complementares. A gente sempre sabe que, pô, a maioria pede indicação. Ah, tem alguém que vocês sabem que fazem, de fato, o projeto no BIM, usando o software de modelagem, já faz o cálculo e tal. E a gente sabe que dá pra contar, né, numa mão, os que fazem bem feito, ou que entregam no prazo, enfim, que são bons profissionais. Como que vocês hoje lidam com esses desafios, né, de estar usando o ArchiCAD, tem que trabalhar com o IFC, o cliente esperando uma coisa, tem ali o outro projetista no meio. A gente é adepto do OpenBIM, né, então todos os nossos fluxos são baseados em IFC. Então, complementares, a gente tem alguns parceiros que a gente já sabe que trabalham e trabalham bem. Então, quando a gente entra num projeto, né, vai ter uma concorrência, a gente sugere, ó, tem essas pessoas, o projeto vai ser em BIM, tem esses profissionais, a gente já trabalhou com eles, vocês, assim, tem 5 de cada um, assim, e, enfim, escolha um aí que você achar melhor e vamos embora, né? A gente já testa, porque não dá pra testar, né? A gente vai ficar testando. Claro que tem empresas que voam, né? Que nunca trabalharam em BIM, a gente trabalhou uma vez, a empresa já ficou top, né? Mas às vezes não funciona, é um risco, né? Então a gente tem uma cartela como chamaria? De contatos, né? Parceiros, vai. Parceiros, exatamente, parceiros. A gente sempre fica sugerindo essas contratações. E ela vai crescendo, né? A gente pegou não tinha esse fator de influência, né? Então entrou um projetista novo que a gente não conhece. Bom, não estava na nossa lista, mas entrou, porque o cara, né, mandou bem, fez tudo certinho, seguiu o BEP, seguiu os requisitos, então... E você já sabe os padrões lá que a gente falou, né? Então você já sabe, tipo, se esse cara dá um problema aqui, você já sabe como contornar. Aí o cara já vai aprendendo, né? Essas empresas vão ficando mais maduras, assim como a gente, todo mundo vai amadurecendo junto, né? A gente aprende com o cliente, com erros e com acertos, não é só né, coisa boa também, tem que falar. Às vezes o cliente critica alguma coisa da nossa modelagem, a gente fala, bom, por que ele está criticando? Vamos mudar a forma de fazer isso para, né, não ter esse problema novamente. É a mesma coisa com os clientes, a gente vai com os projetistas, a gente vai melhorando, vai aprimorando o uso do IFC, essa troca de informação, através de IFC, BCF, que a gente trabalha bastante também. BCF, então, pessoal, só para quem está escutando, é um formato chamado BIM Collaboration Format. E aí você se comunica, né? Você não manda mais Excel, planilha, você não manda mais e-mail. Ele é um formato que o Gustavo pode pegar um problema de um erro de arquitetura, de estrutura, e aí ele consegue, com 2 cliques ali nesse formato de arquivo, ele leva a vista lá pro problema, pro profissional. Você corta, né? Aquele caminhão de, tá perto de qual eixo, qual planta que tá o problema. O BCF memoriza o comentário, a imagem e a localização, né? Então, independente do software que a empresa usar, se eu fizer um comentário na estrutura e mandar um BCF para ela vai abrir lá, eu fiz um comentário no ArchiCAD, mandei estruturas em Revit, ela vai abrir, o comentário vai lá, né, dá um zoom no mesmo local, né, seleciona o elemento e tal, e a pessoa pode responder e me devolver esse BCF. Então é um sistema de trabalho, um fluxo de trabalho que funciona muito bem, assim. Inclusive a gente tem usado isso também agora, né, para fazer controle de qualidade dentro do escritório dos modelos, né, então antes de mandar os modelos para, né, os clientes disponibilizar, a gente passa por um processo de auditoria interna. Lá dentro, né? Faz um review, olha todos, gera o BCF, passa para o pessoal responde, né, o que é pertinente de atendimento ou não. E a gente vai fazendo esse ciclo até fechar todos os BCFs, 100% atendido e manda. Claro que sempre passa alguma coisa ou outra, mas a ideia é mitigar os erros, né? Até porque é sua responsabilidade, né? Porque assim, o seu corte, igual eu falei do débito lá, mas não é brincadeira. Você vai gerar um corte, cara, a gente quando trabalha no BIM, sem brincadeira, a gente faz corte a cada 1 metro. Parece loucura. Né, Jonas? Cada um, a gente faz no X e no Y. E faz a planta. Porque a galera mais jovem, assim, a geração, vamos dizer assim, geração Z, eles são muito adeptos ao 3D. Já estão mexendo muito rápido em 3D. Então eles não vieram muito aquela questão do sofrimento do CAD, de fazer o famoso corte, de ficar ali 2 dias fazendo o corte. Estou generalizando, tá? Mas assim, na sua grande maioria. Então, às vezes eles estão modelando bem, mas às vezes a informação está errada, ou, vamos dizer assim, tem coisas voando, tem erros de desenho.
Então a gente juntou o melhor dos mundos. Falou, cara, se eu pego uma planta e um corte, você junta os dois planos, é o 3D. Sim. Então a gente criou uma metodologia interna. Então a gente até brinca, esse projeto aí tem quantos? Tem 300 cortes? Ah, tá bom. Fatia. Você faz a gente fala brincando que é um carpaccio de modelo. Mas também isso é uma metodologia que a gente colocou para ter mais segurança. Ah, tá sobrando tempo? Pula aí de cortes, dá uma checada. Porque se você olhar o corte, olhou a planta, quando for fazer um overview, cara, vai passar uma coisa ou outra. É muito, né, Jonas? Muito pequeno, assim, o que vai passar. Mas uma coisa que a gente tem percebido, Gustavo, assim, na grande maioria, e eu acho que o que eu peguei um insight aqui, Jonas, que foi assim, o fato de vocês trabalharem desde o começo em BIM, você está entregando o IFC o tempo todo. Você está entregando o modelo o tempo todo. Sim. Então, o cara que vai acoplar a estrutura, o cara que vai acoplar a hidráulica, o cara que vai acoplar a elétrica, ele já tem a origem, ele já tem o modelo, ele tem o federado, que é o modelo que está tudo no lugar. Então, você já está passando todo para ele a ferramenta. O problema que a gente percebe é muitas vezes quando vai startar um projeto que está no pré-executivo ou no básico, e está todo mundo no CAD e vai fazer um BIM. Aí o desafio é maior, porque tem gente que está aprendendo, gente que sabe muito. Qual é a origem? Às vezes não tem uma coordenação bem feita. E aí é muito complexo de gerir aquilo, porque aí é onde eu defendo que a arquitetura deveria já nascer em BIM desde o começo. Porque, na verdade... E a estrutura, no mínimo. Hoje acho que tem muito escritório que usa a ferramenta BIM, mas não quer dizer que tem muito escritório que saiba BIM, né? Sim, com certeza. Muitos escritórios podem estar usando o Revit, o ArchiCAD, o SketchUp, mas na hora que você vai juntar aquela salada, tá... Sim, exatamente. Cara, tem escritório que chega, Gustavo, sem brincadeira, eu falo pro cara, qual que é o seu objetivo? Cara, eu quero fazer uma boa entrega de qualidade dos desenhos. Tá bom, não tem problema. É o uso dele. Beleza? Aí eu volto lá depois de um tempo, um ano. Qual que é o seu objetivo? Ah, a gente ainda tá naquele objetivo. Aí eu falo, tá bom. Aí volta daqui 2 anos no escritório e fala, e agora? O que você vai fazer o benchmark, né? E agora? Como é que tá? Não, então agora a gente quer extrair quantitativo. Teve um escritório que a gente começou a desenvolver agora um serviço chamado Checkup, que a gente faz uma análise da empresa, que ponto ela tá hoje, a gente faz uma auditoria do template, da biblioteca, do processo de trabalho, quantos sabem de ferramenta, quantos sabem de arquitetura. É um serviço bem completo. Passa um diagnóstico, assim. Um diagnóstico, exatamente. E a gente fala, cara, você tá no nível 6, dá pra gente chegar no 9. Mas essas são as tomadas que você tem que fazer. Porque às vezes o cara acha que é só um curso e ele vai resolver a vida dele. Não, não é. Você sabe isso muito bem, que você já tá muito tempo nisso. Mas uma coisa que a gente percebeu é que eu cheguei em um desses escritórios, ele falou assim... qual foi a palavra que ele falou na época? Ele falou assim, cara, eu não quero entregar quantitativo. Aí eu falei assim, mas por que, cara? Você pode cobrar 30% a mais, 20% a mais do seu projeto. Não confio. Não confio na minha equipe. Não confio que eles vão modelar certo. O cara tava muito... O que eu falo? Os traumatizados. Tem a ver com a valorização da arquitetura no Brasil, né? Você pega países, Inglaterra, Estados Unidos, o arquiteto uma entidade muito poderosa, né, que, né, coordena a obra, tem o domínio de todos os projetistas, assim, é realmente um trabalho de coordenação. E aqui não. A arquitetura, assim, em muitos casos, passou a ser só mais uma disciplina, né? E entra o player coordenação, e a arquitetura está ali embaixo do guarda-chuva, não tem o controle do projeto, do que está acontecendo. Não, mas é que eu percebi que foi muito a responsabilidade, o cara tem medo mesmo, sabe? Então, mas justamente aí, o arquiteto não pega a coordenação, não pega a responsabilidade, logo não tem a valorização. Sim, mas mesmo assim ele abriu mão da valorização, porque ele falou assim, cara, se eu só desenhar já é uma grande vitória. Porque esse é o grande problema, não problema, tá? É o grande desafio de escritórios que tem maior número de arquitetos. Maior número de arquitetos. Porque ele tem que escalar aquele conhecimento. Ele tem que ter alguém controlando aquele conhecimento. Exatamente. Ele tem que ter alguém ensinando todo aquilo ali. No caso do BIM, vocês fazem esse trabalho de implementação, tem que ter alguém interno, né? Não dá pra vocês fazerem a implementação e deixar o escritório lá. A gente faz bastante time, a gente monta as células, né? E aí aquela célula, geralmente acontece, a gente tá no escritório, não tem BIM Manager, não tem ainda ninguém com a cultura do escritório e tudo, igual o caso que você entrou com a cultura, depois foi absorvendo, foi migrando. É difícil achar profissionais que tenham experiência com arquitetura, tenham experiência com BIM, é muito raro. A gente sabe que os que estão hoje tá super bem alocado. Recém-formado, ou o cara manda muito bem de projeto, ou ele tem uma experiência de modelagem, né? De modelagem, de software autoral. Ou ele é júnior, ou ele tá muito os dois juntos é muito difícil. Exatamente, os dois juntos ainda é uma raridade. Então, o que a gente percebeu nisso, né? Na verdade, oportunidades, né? Quando a gente fala de
de todos esses, fazer o check-up e tal. A gente foi criando produtos para poder diminuir. Quando a gente foi no BIM Fórum, eu me assustei com o relatório que passaram. De 1 a cada 3 escritórios conseguem implantar BIM. Seja com consultoria ou sozinho, né? Então isso é um número... 33%. É um número... 66% fracasso. Fracasso. E aí a maioria que fracassa, a gente percebe que muitas vezes é aqueles pilarzinhos mesmo, né? Pessoa, tecnologia. Às vezes o cara tem lá a tecnologia, comprou os programas, comprou o computador, não, agora estamos lá, estamos top. Aí ele vai lá, compra, vamos montar os manuais. Mas o cara montou o manual de uma coisa que ele nem sabe fazer ainda. Exatamente. Então, e aí a gente percebe que com a consultoria, a nossa implantação, muitas vezes a gente fala, tá, vamos desenhar o processo, vamos fazer tudo com vocês, é um trabalho de longo prazo, né? E aí eles entendem que tem o treinamento, tem o template, a biblioteca. Quando termina, aí muitas vezes acaba surgindo um Gustavo, ali do meio, que já tem a cultura do escritório. Que naturalmente encabeçou a coisa ali. Exatamente. Então a gente sabe que a gente tem ali um núcleo, mas a palavra é comprometimento. Então, quando a gente encontra um time comprometido, cara, tudo vai dar certo, eu falo. Porque aí é o tal do pessoas lá, o pilar pessoas. Sim. Porque aí depois processo você cria, tecnologia você busca, né? Mas é muito importante, eu falo que quem você vai colocar do seu lado para lutar com você. Né? Não adianta pegar também só uma pessoa que às vezes é muito boa na tecnologia, mas não está engajado, não está... Exatamente. Eu não sei quais foram os desafios que você teve, né, Jonas? Você quer complementar, mas eu acho que... Eu até acredito que assim, vocês sabem, acho que de histórias de empresas que até implementaram, as pessoas que sabiam foram embora e o escritório acaba ficando sem saber trabalhar com isso, né? Então, é todo um fluxo que amarra ali dentro, você tem um núcleo interno que você passa que vai passando o bastão, que vai mantendo os processos, né? Processo, registrando esses processos também, né? E não ficar na mão também só de uma pessoa, né? Acho que é criar a cultura da empresa, né? Cultura tecnologia, cultura BIM, cultura... E até uma curiosidade que eu queria... Você chegou a puxar o gancho do Nardelli num dos momentos aí. Quando ele conversou aqui com a gente, né, ele falou sobre o início do BIM até no Brasil. Foi meio que as empresas puxando a academia, falando assim, o que é BIM? E a própria academia não sabendo lá atrás o que era isso. E você, como uma pessoa que teve uma carreira acadêmica, tá na sua carreira acadêmica e tá profissionalmente, como que você vê essa sua correlação? A vida profissional te ajuda academicamente falando? A academia te traz conhecimento pro profissional? Ou é uma via de mão dupla? Acho que com certeza, via de mão dupla. Com certeza, acho que os dois complementam, né? Não existe academia, você vai preparar um profissional para o mercado de trabalho. Então, você tem que deixar esse profissional, né, o mais capacitado possível, né? E o profissional que está ali no dia a dia, ele não tem a metodologia científica, né? Não tem esse conhecimento. Então, juntar essas duas coisas muito importante. Enriquece muito, assim. Essa experiência que eu tive do mestrado, assim, transformou, assim, o meu método de ver muitas coisas, né? Assim, quando eu entrei no SPOL para fazer essa implementação, já estava concluindo o mestrado, então já estava com essa cabeça, né, de método científico. Então, algumas coisas que eu apliquei ali foi que eu aprendi no mestrado. E agora vice-versa, né? Tem algumas coisas que a gente colocou no escritório que eu estou levando para... Você tem a bagagem agora para a faculdade, né? Então, isso é muito legal. E assim, é comum. Eu aprendo uma coisa lá, trago para cá, aprendo aqui, trago para lá. Tem que ter essa conexão, essa ponte. Não existe academia isolada, né? Senão você vai ficar criando teóricos lá e... Que são desconexos da realidade, exatamente, né? É importante saber o que acontece no dia a dia para trazer. Eu acho que tem que ter muito, muito bem isso que vocês colocaram. Então, por exemplo, se a gente tem muito cara que está no mercado, às vezes também ele está no mercado de um jeito que ele está trabalhando antigo. Tem isso também, né? Se questionar. Eu acho sempre importante alguns pilares que a gente falou aqui. Acho que também o pilar da concorrência é importante. Porque, quem tá jogando na Série A? Quem tá jogando sério? Quem que tá fazendo bonito, né? Vamos ver. Eu acho sempre importante isso, né? Você tá naquele ambiente de entender quem tá puxando a régua pra cima, porque você quer estar ali. Você não quer estar embaixo dos caras. Você não quer estar na Série B, na Série C. Acho que esse é um ponto. A faculdade, o estudo, até um dos nossos pilares aqui, né? Que é estudar. A gente sabe que, cara, não tem como você tá num ambiente como a gente tem hoje, por mais que tenha o Google, por mais que você tenha a inteligência artificial, é você que faz a pergunta. Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas ainda estão naquele passo a passo muito antigo
E aí, quando eles estão aprendendo aquilo, a tecnologia já avançou. A gente falou sobre isso em outros podcasts, né? Sim. Você olhou 5 anos, cara, a tecnologia já deu um salto, assim, né? SSD, agora as coisas estão absurdas Evolui agora. Muito rápido, né? Tudo Muito rápido. Então, eu acho que estar nesse ambiente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, puxando esse assunto. Cara, qual é o algoritmo desse profissional? O que ele tem que ter para ele ser um Gustavo? Ou o que ele tem que ter para ele estar em destaque no mercado, na sua opinião? Pra ser um Gustavo, eu não sei. Pra ter um... pra ter um destaque, imagina que eu não possa ser um profissional que seja engessado, né? O profissional tem que ter curiosidade, tá pesquisando, tá atrás de novos conhecimentos, novas tecnologias. A curiosidade, né? Eu acho que isso move tudo. Curiosidade. Na parte, assim, emocional, o que você diria? Porque a gente fala muito dessa parte técnica, acho que. Resiliência, hoje, não né? desistir. Resiliência, como que chama? Empatia. Meu trabalho, né, de como BIM Manager, eu lido muito com as pessoas. Então, aquilo que você colocou também, você tem que se colocar, às vezes, no lugar da outra pessoa, entender o que ela está passando e não só passar, faça assim, dessa forma, né? Então, tem que ter muita empatia também, enfim. Eu acho que o lado do professor também te ajuda muito, né? Porque você fez o mestrado e tudo, você traz um pouco disso também, essas habilidades ali. Didática, né? Didática, metodologia. Sim, metodologia, sim. Eu gosto dessas coisas. Eu acho sempre importante, sim, né? A gente sempre pergunta muita coisa. Pesquisar, eu acho que é muito importante, porque a pesquisa, ela também, né? Eu acho que beber também de fontes. Eu lembro que, pelo menos, quando falaram, você vai ser BIM Manager lá atrás. Eu falo, BIM legal, o que é? Agora, manager. Porque eu sou manager nesse BIM aí, né? E a gente, qual é o manual de BIM? Aí eu fui lá no checklist, handbook, né? Então, o que hoje também você vê, Gustavo, de referências? Quem são as suas referências? Quando a gente fala de tecnologia, arquitetura, queria que você comentasse um pouquinho, assim, se você tem essas referências, até para... Eu tenho, a gente participa de muitos eventos, né? A gente sempre vê uns cases interessantes, assim, referência internacional. Eu sou fã do Norman Foster, tive o prazer de visitar o escritório uma vez, assim, em Londres, assim, achei fantástico, assim, a estrutura do escritório. É uma coisa de outro mundo, né? Eles têm um núcleo só de BIM ali, que era... Eles têm um núcleo para tudo. É uma coisa, eles chamam de campus lá, né? Um amigo meu trabalhava lá, não sei se trabalha ainda, faz tempo que eu não falo com ele, Ricardinho. E aí ele fez um tour lá dentro comigo, me mostrou, assim, mas foi, assim, uma experiência incrível, assim, né? Então, acho que como organização de empresa de arquitetura, aquilo ali seria né? É o top do mundo, né? Também não tem como. Tem o pessoal da Enzyme também, eu pesquiso muita coisa deles, assim, o que eles estão fazendo, eles estão sempre, se conhecem, né? O pessoal da Enzyme. Bond Brian também, sempre estão, eles têm um blog, ficam postando coisas de tecnologia, né? Então, tem vários, assim, não vou falar mais porque eu vou esquecer, mas tem muitos escritórios bacanas. Assim. Não, mas é legal que você tem suas referências. Sim. E hoje você tem referências brasileiras, assim, de curiosidade? Referências que a gente vai... Tecnologia, você fala? Tecnologia, arquitetura também. Acho que também é legal comentar, porque a gente tem não só os clientes, mas a gente vê muita gente que tá começando, mas tá fazendo um barulho aí, entendeu? Sim, eu sou bastante amigo do pessoal da KV, né? Assim, conheço muita gente que trabalha lá e a gente troca muitas ideias, assim. Eu acho que não vê, figurinha, né? Não, exatamente, não vê como um concorrente, mas como uma parceria de trocar ideias, conversar, assim, sempre que eu converso com o pessoal, assim, é muito enriquecedor. Dimitri, Rubens, você vai conversar com ele, né? Você falou, meus amigos, então, assim, é sempre legal. O pessoal tá muito bem lá, sempre eles estão, né? Em eventos também, dando palestra, mostrando eles estão sempre fazendo. Compartilhando também. Acho que essa exatamente, eles DNA, têm essa, né? essa pegada, né, de compartilhamento do que estão fazendo, que eu acho que é importante. Às vezes, assim, até a gente, às vezes o processo não está 100% redondo, mas, a gente está desenvolvendo um negócio super legal aqui, não está 100% pronto, vamos mostrar pro pessoal, né, vai gerar discussão, alguém pode ter um insight, vir conversar com a gente e mobiliza o mercado, né, também. Exatamente. Facilita, se o mercado está mobilizado nesse sentido, facilita, né, Facilita. Você tem um mercado que está mais aberto, seja por BIM, seja para tecnologia, seja para processos que vão melhorar, né,
Acho que é importante esse tipo de coisa até para puxar para cima, né? Eu sempre acho que é importante. Muitas vezes quando alguém fala, poxa, você viu que o concorrente tá fazendo isso? Aí eu falo, pô, valeu, cara, vou dar uma olhada. Porque às vezes a gente é tanta coisa, né, que acontece no dia a dia, igual a gente fala, né? E eu acho que eu perguntei realmente de curiosidade, porque a gente pergunta isso pros outros, todo mundo que tá fazendo aqui entrevista, a gente conversa bastante, o pessoal comenta mais ou menos ali, bebe de algumas fontes comuns, então a gente fala, pô, beleza, estamos bebendo da mesma fonte também, né? Então é legal. Com relação a parte hoje, de tudo que a gente conversou aqui, qual que seria, o que você guardou? Qual seria uma grande sacada que você passaria para quem está escutando ali nós? Eu acho que tá sempre atrás, né, de novos conhecimentos, não parar, né, assim, profissional, a arquitetura hoje é tecnologia, é muito dinâmico, então o profissional que se ficar acomodado, né, vai ficar parado no tempo e em algum tempo vai ser superado, né, aquela coisa de estar sempre evoluindo. Não ficar acomodado, né? Exatamente, não ficar acomodado. Legal, cara. E eu acho que um insight que eu peguei aqui, que você falou, peguei diversos insights, né? Mas eu acho que uma parte legal bastante, Gustavo, é a questão de também se aprofundar, né? Eu sempre falo de se especializar. Eu falo isso para muitos colegas. Cara, o que se especializou? A gente vai dar aula, muitas vezes eu falo, aí a maioria parou ali como arquiteto, a maioria parou ali como engenheiro, né? Cara, gente, vocês têm que continuar, cara. Sim. Né? Porque o pessoal às vezes se acomoda. E é natural, sei, vem estudando a vida inteira, né? Mas, poxa, fazer um MBA é muito mais fácil que fazer uma faculdade, eu falo. Com certeza. Sempre, qualquer processo, a gente tem um novo aprendizado, né? Tipo, eu já participei de projetos de todos os tipos, assim, que vocês podem, todas as tipologias vocês podem imaginar. Aí agora entrou um projeto no escritório, um projeto pequeno, de estrutura de madeira. Eu falei, nossa, isso eu não participei ainda, né? Aí eu tô participando do projeto, aprendendo muitas coisas, assim. Então, assim, qualquer coisa que a gente faz, a gente pode extrair um aprendizado ali e com isso melhorar, né? Na verdade, esse é o lado que eu gosto de ser bastante arquiteto, porque parece que você sempre tá aprendendo. Exatamente. Na verdade, quem vive na zona de conforto, acho que não deveria fazer nem arquitetura e nem engenharia, né? Acho que é uma profissão que ela puxa muito de você, né? Você não pode se acomodar, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né, Jonas? Ela é provocadora. Ela é provocadora. Não, mas eu gostei bastante da conversa. O que o Gustavo falou. Primeiro que, de novo, parece que é falar repetitivo, mas todo mundo que a gente trouxe aqui tem essa visão de não se acomodar, de ter curiosidade. O pessoal, na hora que o Júlio perguntou referências, o Gustavo ele já citou de cabeça já rapidinho ali, porque isso é porque você gosta mesmo, você tá atrás. E as pessoas têm que ter essa vocação, né, de buscar as referências, saber o que está acontecendo no mundo, né, trazer como repertório. Acho interessantíssimo a questão de você buscar a carreira acadêmica ali, de estar estudando, e mesmo se a pessoa não vai ser acadêmica, mas ela também está incessantemente buscando conhecimento para se capacitar, para trazer novidade. Querendo ou não, o teu contratante quer que você traga novidade sempre, né? Sim. E acho que foi muito rico saber o nível de maturidade interessante que eles têm hoje. Isso é sempre legal a gente saber que tem gente conseguindo fazer BIM de verdade. No Brasil não tá para trás não, né? A gente tem muita gente trabalhando legal. E um prazer conhecer. Eu sei que vocês dois se conhecem há muito tempo. Os caras estavam lá no início da 134, né? Então é legal tá fazendo parte aí com vocês dessa discussão hoje. Eu queria agradecer, Gustavo, né, Gustavo? Acho que foi uma mega aula aí pro pessoal que tá podendo assistir. Eu acho que eles vão... Pra quem já tá na área, eu acho que é um prato cheio também. Pra quem tá começando, pelo menos já sabe as perguntas, os caminhos, o que tem que percorrer ali. A gente sempre coloca pra todo mundo, assim, cara, que realmente ter sucesso não é fácil. Eu falo que a única vez que o sucesso vem antes que o trabalho é só no dicionário, né? Então a gente sabe que é bem importante, tem muito esforço aí, né? Se pegar seu currículo, puxar a capivara ali, você vê que não foi fácil, né? É uma jornada de anos até chegar até aqui, mas também é se divertir, gostar, acho que todo o processo também é importante, né, Gustavo? Então eu queria te agradecer, tá bom? Obrigado aí pela presença e parabéns aí pela jornada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia, né? E estamos sempre aí. Obrigado a todo mundo também que está assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail, né? Depois o Júlio coloca meus contatos ali. Legal. E é isso aí. Pessoal, não se esqueçam de curtir,
dar um joinha aí, ativar o sininho, compartilhar com algum colega de profissão e também categorizar aí no Spotify e no YouTube para ajudar o nosso podcast a crescer. Obrigado. Valeu.